Bem-vindo à lição 10, Hash Table e técnicas de hashing. Hashing é a aplicação de uma função matemática em valores de chaves que resultam no mapeamento dos possíveis valores de chave para uma faixa menor de endereços relativos. A função hash é algo como uma caixa trancada, que tem a necessidade de uma chave para se obter a saída, que neste caso é o endereço aonde a chave está armazenada. No hashing, não existe conexão óbvia entre a chave e o endereço gerado, pois a função seleciona aleatoriamente um endereço para um valor específico de chave, sem se preocupar com a sequência física dos registros no arquivo. Por essa razão, hashing também é conhecido como esquema de randomização. Ao final desta lição, o estudante será capaz de definir hashing e explicar como o hashing funciona, implementar técnicas simples de hashing, discutir como colisões são evitadas ou minimizadas através da utilização de técnicas de resolução de colisões, explicar os conceitos por trás de arquivos dinâmicos e hashing. Duas ou mais chaves de entrada, sejam K1 e K2, quando aplicadas em uma função hash, podem resultar no mesmo endereço, um acidente conhecido como colisão. A colisão pode ser reduzida alocando-se mais espaço de arquivo que o mínimo necessário para armazenar a quantidade de chaves. Entretanto, esta abordagem leva ao desperdício de espaço. Existem formas de lidar com colisões, que serão discutidas mais adiante. Em hashing, existe a necessidade de se escolher uma boa função hash e, consequentemente, selecionar um método para resolver, se não eliminar as colisões. Uma boa função hash executa cálculos eficientes, com complexidade de tempo O1, e produz pouca ou nenhuma colisão. Existem muitas técnicas disponíveis de hash, mas discutiremos apenas duas: divisão por número primo e desdobramento, método de divisão por números primos. Este é um dos métodos mais comuns de randomização. Se o valor-chave é dividido por um número n, a faixa de endereços gerados vai variar entre 0 e n-1. Se n é o número total de locações relativas no arquivo, este método pode ser utilizado para mapear as chaves em n locações de registros. N deve ser escolhido de forma a reduzir o número de colisões. Desdobramento é outra técnica simples de hash. Nesta técnica, o valor da chave é dividido em duas ou mais partes, e então passam por uma operação de adição, AND ou OR, para se obter o endereço de hash. Se o resultado obtido tiver mais dígitos que o maior endereço no arquivo, os dígitos excedentes de maior ordem são eliminados. Existem diferentes formas de desdobramento. O valor-chave pode ser desdobrado ao meio. Isto é ideal para valores de chave relativamente pequenos, já que eles poderiam facilmente caber nos endereços disponíveis. A chave também pode ser desdobrada em terços, e isto é ideal para valores de chave um pouco maiores. Também podemos ter desdobramento por dígitos alternados. Os dígitos de posições ímpares formam uma parte, e os dígitos de posições pares formam outra parte. Desdobramento ao meio e em terços pode ser feito ainda de duas formas. Uma é o desdobramento pelos extremos, onde algumas partes da chave desdobrada são invertidas e então somadas. Por último, há o desdobramento por substituição, onde nenhuma parte desdobrada das chaves é invertida. Escolher um bom algoritmo de hashing baseado em quão poucas colisões esperam-se que ocorram é a primeira etapa para se evitar colisões. Entretanto, isso irá apenas minimizar e não erradicar o problema. Para evitar colisões, poderíamos
espalhar os registros. Por exemplo, encontrar um algoritmo de hashing que distribua os registros de maneira uniforme entre os endereços disponíveis. Utilizar mais memória. Se temos muitos endereços de memória para distribuir os registros, é mais fácil de se encontrar um algoritmo de hash do que se tivermos aproximadamente o mesmo número de endereços e registros. Utilizar buckets. Por exemplo, coloque mais de um registro no mesmo endereço. No encadeamento, M listas ligadas são mantidas, uma para cada possível endereço na tabela hash. Utilização de buckets. Assim como no encadeamento, este método divide a tabela hash em M grupos de registros, onde para cada grupo contém exatamente B registros, sendo cada endereço considerado um bucket. A colisão é redefinida nesta abordagem. Ela acontece quando um bucket estoura, ou seja, quando se tenta uma inserção em um bucket cheio. Por este motivo, existe uma redução significativa no número de colisões. Entretanto, este método desperdiça espaço e não está livre de ficar cheio futuramente, caso em que uma regra para estouro deve ser criada. No endereçamento aberto, quando o endereço produzido por uma função hash não tem mais espaço para inserções, um slot diferente de HK é alocado na tabela hash. Este processo é chamado de verificação. Verificação linear é uma das técnicas mais simples para lidar com colisões, em que o arquivo é lido ou verificado sequencialmente, como um arquivo circular. É a chave da colisão e a chave da colisão é armazenada no espaço mais próximo ao endereço. O hashing duplo faz uso de uma segunda função hash, digamos, H2K. Sempre que houver colisão, o registro é inicialmente indicado para um endereço de hash, utilizando-se a primeira função. Se o endereço de hash não estiver disponível, é aplicada uma segunda função hash e acrescentada ao primeiro valor hash, e a chave de colisão é levada para o novo endereço, se houver espaço disponível. Se não houver, o processo é repetido. As técnicas de hashing discutidas até agora fazem uso do espaço de endereçamento fixo. Com espaço de endereçamento estático, o estouro de armazenamento é possível. Se os dados a serem armazenados tiverem natureza dinâmica, ou seja, muitas exclusões e inclusões, não é recomendável usar tabelas de hash estática. É aqui que as tabelas de hash dinâmicas tornam-se úteis. Hashing extensível utiliza uma estrutura autoajustável com tamanho de bucket ilimitado. Este método de hash é construído sobre o conceito de árvore. A ideia básica é construir um índice baseado na representação numérica binária do valor hash. Utilizamos um conjunto mínimo de dígitos binários e acrescentamos mais dígitos caso seja necessário. Hashing dinâmico é muito semelhante ao hashing extensível, pois também aumenta em tamanho à medida que novos registros são acrescentados. Eles diferem somente na forma em que o tamanho cresce dinamicamente. Se no hash extensível a tabela hash tem o seu tamanho duplicado cada vez que é expandida, no hashing dinâmico o crescimento é lento e incremental. O hash dinâmico inicia com um tamanho de endereço fixo semelhante ao hashing estático e então cresce conforme a necessidade. Normalmente, duas funções hash são utilizadas. A primeira para verificar se o bucket está no espaço de endereço original e a segunda usada caso não esteja. A segunda função hash é utilizada para guiar a pesquisa através da árvore.
Nesta lição vimos técnicas simples de hash, técnicas de resolução de colisão, encadeamento, uso de buckets, hashing, endereçamento aberto, arquivos dinâmicos e hashing extensível. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.